Bem-vindos ao módulo 2 de motosserra. Hoje veremos como é feito a desmontagem e a montagem do conjunto de corte da motosserra. Vamos seguir hoje um passo a passo, em que vamos fazer 10 passos, sendo 3 deles da desmontagem e 7 da montagem do conjunto de corte. Então vamos lá. Primeiramente, vou mostrar um vídeo rápido aqui de como é feita a desmontagem do conjunto de corte pelo operador da motosserra e lembrar aqui duas coisas. A primeira, o operador ele tem que estar com o EPI, tá? E aqui faz o necessário uso da luva, porque a gente vai tirar essa corrente, a corrente é afiada e para evitar um ferimento, nesse sentido a gente tem que utilizar a luva. Um outro ponto é falar sobre a posição da motosserra, né? Sempre coloque a motosserra sobre uma superfície de trabalho apropriada, limpa e nivelada. Não deixe a motosserra em uma superfície qualquer e vá fazer esse tipo de serviço de qualquer jeito. Então vamos ao vídeo, sem interrupção, e após o vídeo vou enumerar o passo a passo da desmontagem do conjunto de corte. Agora vamos falar propriamente sobre a desmontagem do conjunto de corte. Vamos lá, o primeiro passo. A gente vai retirar as porcas flangeadas. Essas aqui são as porcas flangeadas com o auxílio da chave combinada. O que seria essa chave combinada? Seria essa chave de vela com a chave de fêmea. Então essa seria a gente chama comumente chave combinada. Então a gente vai tirar, removendo essa tampa do pinhão aqui, ó. Esse é o primeiro passo. A gente vai tirar essas porcas flangeadas para retirar a tampa do pinhão. Segundo passo, note que aqui a gente já está sem a tampa do pinhão. O pinhão está aqui e a gente já foi retirada a tampa do pinhão. Então, o segundo passo, a gente vai girar o parafuso tensor da corrente. Esse aqui é o parafuso tensor da corrente, no sentido anti-horário, para a esquerda, até que haja uma folga suficiente da corrente para a retirada do sabre. Nota aqui na imagem, colocado de propósito, temos uma corrente aqui que ela não está com a folga suficiente. Ela não foi feita ainda esse giro para a esquerda do parafuso tensor da corrente. Então não é ideal a gente tentar ficar brigando com o equipamento para tirar o sabre e a corrente sem folgar essa corrente. Vai dar trabalho. Passo 3. Note que aqui a gente já tirou o sabre e a corrente. Então, próximo passo da sequência é a gente girar esse parafuso tensor da corrente. Vamos girar ele no sentido anti-horário até a esquerda, para a esquerda. Isso vai fazer, esse giro faz com que esse pino tensor da corrente, esse daqui é o parafuso tensor da corrente, e esse é o pino. Então o giro no anti-horário vai fazer com que esse pino ele desloque nessa canaleta para a esquerda. Para a esquerda ele vai afrouxar ele, e para a direita a gente vai fazer o aperto, então ele vai vir para a direita. Então a gente vai girar para a esquerda totalmente, até que ele fique totalmente recuado aqui, próximo ao pinhão. Esse é o terceiro passo da desmontagem do conjunto, terceiro e último passo da desmontagem do conjunto de corte. E agora vou mostrar um outro vídeo rápido de como o operador ele monta o conjunto de corte.
Agora vamos descrever o passo a passo de como é que foi feita essa montagem desse conjunto de corte. Quarto passo, como o operador fez inicialmente, ele colocou posicionou a corrente sobre o sabre, começando pela ponta. Por que ele tomou essa medida de começar pela ponta? Para facilitar com que essa guia motriz aqui, ó, essa peça que fica abaixo do limitador de profundidade, que é o nome dessa peça, e o dente de corte. Essa guia que entra dentro da canaleta do sabre da motosserra. Então nessa posição fica mais fácil o encaixe da corrente no sabre. Por isso, recomenda-se que utilize essa posição, começando pela ponta do sabre. Quinto passo. Aí a gente vai verificar se a corrente está posicionada de forma correta na canaleta e se ela se encontra na direção correta. O que seria essa direção correta? A gente vai usar como referência a parte superior do sabre. Sempre a parte superior do sabre. O que seria essa posição, essa direção correta? Então a gente vai lembrar aqui, como eu falei anteriormente, esse daqui é o limitador de profundidade e esse daqui é o dente de corte. Então esse limitador de profundidade, ele sempre vem à frente do dente de corte. Uma forma que a gente utiliza aí como analogia para ajudar, né, na memorização desse detalhe que muitas vezes passa despercebido e que, se não for feito a montagem dessa forma, a motosserra não vai fazer o corte. A gente utiliza o seguinte: a gente associa esse limitador de profundidade, essa peça, ao cavalo, e o dente de corte à carroça, porque o cavalo vem sempre à frente da carroça. Então a gente sempre associa o limitador de profundidade ao cavalo e ao dente de corte à carroça. É uma forma aí da gente nos auxilia aí a memorização desse detalhe importante na montagem do conjunto de corte. Então vamos para o sexto passo. Posicione o conjunto de corte no conjunto motor. Detalhe importante: na hora de posicionar o conjunto de corte, que seria pião da corrente, sabre, corrente, no conjunto motor, lembre-se desse orifício inferior aqui, onde está indicado na seta. Ele tem que encaixar naquele pino tensor da corrente. Só com esse encaixe aqui, a gente consegue tensionar a corrente e fazer o ajuste da corrente. Então, esse daqui é o grande segredo nessa hora de posicionar assim, o conjunto de corte junto ao conjunto motor. Tem que colocar esse orifício inferior no pino tensor da corrente. Sétimo passo. Posicione a tampa do pião da corrente sobre o conjunto motor. A gente vai colocar a tampa e fazer um pequeno aperto aqui manualmente. A gente não vai utilizar nesse primeiro momento o auxílio da chave combinada. Por quê? Porque a gente ainda vai fazer o ajuste dessa corrente. Nota que ela está folgada ainda. Então a gente vai fazer o ajuste fino, que a gente fala, com a chave combinada e apertando o parafuso tensor da corrente. Mas nesse primeiro momento, nesse passo 7, a gente vai só colocar a tampa do pião e fazer um leve aperto das porcas flangeadas manualmente para que não venha soltar aqui esse conjunto. Oitavo passo seria o nosso ajuste fino, né? A gente vai girar o parafuso tensor da corrente no sentido horário, para a direita. Lembre que aquele pino tensor da corrente fica lá dentro. Ele estava recuado para a esquerda, ele vai vir para a direita. E aí essa corrente ela vai se ajustar dentro da canaleta do sabre, por aquelas guias motrizes que ficam aqui embaixo. Então, essas guias motrizes que ficam embaixo, ela vai exercer uma tensão dentro da canaleta. E aqui uma forma da gente ver que ela está realmente bem justa é a gente tentar puxar essa corrente ou para cima ou para baixo, de forma que ela não passe nenhuma folha que entre o sabre e a corrente. Nono passo, vamos lá. Após o ajuste da corrente, sustentando a ponta do sabre elevada, que é um detalhe que deveria ter falado até no oitavo passo, a gente, quando fazer aquele ajuste fino, né, tem que pinçar aqui a ponta do sabre para que a gente consiga fazer uma tensão mais correta aqui
desse conjunto aqui de corte. Foi isso que eu reforcei aqui no nono passo. Após o ajuste da corrente, sustentando a ponta de sabre elevada, aperte novamente as porcas flangeadas, agora com a chave combinada. Então, só agora a gente vai usar a chave combinada para fazer o aperto das porcas flangeadas. E agora o 10º e último passo, que é o teste do deslize da corrente com auxílio da chave combinada. Como é que é feito esse teste? Após eu feito todo o ajuste da corrente, eu vou soltar aqui a trava do acelerador, a trava do freio. Vou soltar a trava do freio e vou fazer o deslize para frente, para a direita, para ver se essa corrente vai deslizar sem ter uma grande resistência. Então ela vai fazer o deslize sem ter resistência. Aí a gente vai notar se está sendo realmente efetiva a tensão, que acontece muitas vezes que a gente faz um aperto muito grande e não consegue fazer esse deslize da corrente. Então não é bom também ficar extremamente apertado. É bom que a gente faça esse teste para que deslize essa corrente. E é isso aqui. Encerramos o nosso módulo 2 de desmontagem e montagem do conjunto de corte da motosserra. E não deixe de continuar os seus estudos acessando o 3º módulo, que falaremos propriamente do funcionamento da motosserra. Desde já, muito obrigado e até uma próxima.